Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nesse domingo enfrenta o Fluminense, né, pelo Brasileirão, né? O Flamengo precisa vencer urgentemente porque o Botafogo disparou, né, venceu o jogo diante do Bragantino e agora está a 13 pontos do Flamengo. Então o Flamengo precisa vencer esse jogo para poder tentar diminuir essa vantagem, né? Vai ser um jogo bom, né? Se eu não me engano, é o 6º confronto de ambas equipes, né, nesse ano. Com 2 vitórias do Flamengo, 2 do Fluminense e um empate, né? É aquilo. O Flamengo levou a pior no Carioca e levou a melhor no Copa do Brasil, que é mais importante, né? Agora, os dois vão se enfrentar pelo Brasileirão. Lembrando que o Flamengo momentaneamente tem 3 desfalques, né? Ayrton Lucas e Fabrício Bruno suspenso por cartão amarelo e Pulgar lesionado, né? E um ponto importante aqui, né? O Matheus Gonçalves, que ele jogou o Sub-20, né, a final do Sub-20 contra o Vasco, ele vai ser reintegrado novamente, né, subiu pro profissional de novo, para poder agora, foi relacionado, né, para poder jogar diante do Fluminense, Matheus Gonçalves. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo, deixa seu like aí, crédito aí a ESPN Brasil, tamo junto, galera. Palpite, 3-1 Mengão. E aí depois a gente já faz um pacotão Fla-Flu, tá, Renato? Pedro, muito bem-vindo, um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço Renato, Calçade, todos que estão por aí, os companheiros também, quem assiste a gente. Olha, Flamengo vem dessa classificação, essa ótima classificação diante do Atlético Paranaense, mais uma vez superou o Furacão lá em Curitiba, mas está vivo nas 3 frentes, só que para ficar ainda mais vivo no Campeonato Brasileiro, seria muito bom vencer esse Fla-Flu, né? Até porque o Botafogo joga um dia antes, se vencer o Bragantino pode abrir 13 pontos ali na ponta, o Flamengo vem em segundo lugar, 10 pontos atrás, então tem que recuperar bastante aí para seguir a caça ao líder Botafogo. Para essa partida contra o Fluminense, esse clássico sempre muito acirrado, o Cícero destacou aí os confrontos desse ano, tá lá e cá e tal, o Fluminense até levou a melhor na disputa de títulos, o Flamengo eliminou na Copa do Brasil, mas o Flamengo tem 3 desfalques praticamente, né? 2 desfalques por suspensão, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas ficam fora. Tendência, Léo Pereira retornar ao time titular, ele voltou à equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, mas entrou na segunda etapa, ele que voltava de lesão depois de um tempo, problema muscular, então ele ficou no banco lá contra o Furacão e entrou no segundo tempo. E o Felipe Luiz deve ter a sua oportunidade, ele que não conta tantos minutos assim sob a gestão do Sampaoli. Então deve ser o substituto. Às vezes o Léo Pereira faz, às vezes, de lateral esquerdo ali, às vezes um falso lateral esquerdo, mas quando tem a possibilidade de utilizar o Fabrício Bruno, que não vai ser o caso desta vez. Dali para frente fica um pouquinho mais fácil, né? Você tem Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, o Gabigol, que vem sendo muito utilizado, mas a questão é o Pulgar. O Pulgar, ele acabou lesionado na partida contra o Atlético Paranaense, um incômodo, o Flamengo trata como um incômodo, mas ele ficou fora mesmo no aquecimento, nem jogou o jogo contra o Atlético Paranaense, foi substituído pelo Thiago Maia. O Alan entrou, fez a sua estreia, foi muito bem, foi elogiado internamente e tudo mais, a gente não pôde ouvir publicamente o Flamengo sobre isso, o técnico Sampaoli, então os companheiros ou o próprio Alan, mas ele foi considerada proveitosa a estreia dele, então tem chance de começar na equipe titular, quem sabe nessa vaga do Pulgar. Quem tem crescido bastante de rendimento é o Davi Luiz. Davi Luiz, um grande líder desse elenco do Flamengo, um jogador muito experiente, seleção brasileira, Europa, enfim, campeão agora de Libertadores, Copa do Brasil com o Flamengo, viveu um momento um pouquinho difícil tecnicamente, mas agora recuperou toda a sua força, tem feito boas partidas, é um dos líderes do elenco e tem alguma declaraçãozinha do Davi Luiz aí, a Flá TV, a gente ouve agora ele falando um pouquinho sobre o momento Flamengo, vamos ouvir. Muito, muito difícil contra um adversário qualificado, um treinador qualificado, que hoje está tendo a oportunidade de ir para a seleção brasileira também, todo mundo sabe, mas cabe a nós continuarmos nessa linha de evolução e de construção da nossa identidade. Eu acho que foi o que a gente mais conseguiu agora nos últimos jogos, essa identidade, independente de estar jogando com a bola, com a posse, sem a bola, sabendo sofrer, sabendo jogar.
Acho que essa é a evolução que a gente vem tendo e um clássico é sempre um clássico. Tá aí então o Davi Luiz, clássico é sempre um clássico, e esse Fla-Flu aflora demais aí os nervos da rapaziada, é sempre um clássico muito pegado, já há bastante tempo, né? O Fluminense tem incomodado bastante esse Flamengo e, enfim, vice-versa. O Flamengo ainda busca a contratação do Claudinho, que acenou com aqueles 15 milhões de euros, a gente já falava lá no início da semana, contempla questões de bônus e tudo mais, mas os russos querem mais. O negócio, a gente falou há algum tempo também, o Flamengo imaginava gastar entre 15 e 20 milhões de euros, mais ou menos, pelo Claudinho, mas claro, sempre puxando, até o Marcos Braz falou isso abertamente, sempre puxando para baixo e os russos puxando para cima. Então é nessa batida que o Flamengo vai levando aí, De La Cruz, bem difícil, sentado na multa, como diz o Marcos Braz, 16 milhões de dólares, então fica bem complicado. Gláucia. Boa, Pedro, obrigado. Fim de semana. Então, um jogo que, assim, é até difícil você fazer algum tipo de previsão, porque são dois times e dois trabalhos que estão num vai e vem, assim, né? É um Flamengo que faz jogos ruins, aí faz um jogo que para mim não foi nem tão bom contra o Atlético Paranaense, mas dentro da Arena da Baixada consegue uma classificação contra um adversário difícil, um Fluminense que vinha numa queda, e aí faz um jogo, principalmente um primeiro tempo de alto nível contra o Inter. Então é um jogo de muita, assim, de muita dúvida, assim. É um Flamengo que jogou bem contra o Fortaleza, por exemplo, dentro de casa, que foi um pouco mais equilibrado. Eu olho para esse Flamengo, eu já consigo ver muitas coisas de Sampaoli, mas eu não consigo ver isso de maneira linear, assim, regular, né? Eu acho que o time tem alguns apagões, às vezes o time está muito agressivo, às vezes o time está um pouco passivo sem a bola. No lado do Fluminense, a questão física baixando, o próprio jogo contra o Inter, o Fluminense fez um jogo controlado, assim, os 90 minutos bem controladinho e tal, mas o segundo tempo foi de queda física também do Fluminense, então é difícil. E tem outra coisa em comum, né? Os dois com muitos reforços chegando, regularizando, o pessoal já está entrando, enfim, é o tipo de jogo que é difícil você fazer algum tipo de previsão. Agora, o que é certo é que estão os dois brigando ali na mesma pegada, na mesma parte do campeonato, e 3 pontos para um agora, joga o outro um pouco para longe da briga contra o outro rival que está bem obrigado, que é o Botafogo. Vamos seguir o mesmo que busca o Claudinho. E aí, Mauro César, alguma atualização sobre essas últimas informações do Flamengo quanto ao mercado da bola e também esse confronto que se aproxima aí, o Fla-Flu pelo Brasileirão? O Flamengo fez uma proposta lá para o Zenit, mas ainda não teve resposta, né? 15 milhões de euros para trazer o Claudinho, né? E essa conversa do Gabigol tem muito tempo, né? O contrato dele acaba no ano que vem, final do ano que vem. Então, e se ele renovar por 5 anos, ele vai fazer um contrato até os 33 anos, né? Que ele vai ter 28 ano que vem, 5 anos, e teria um contrato até os 33 anos de idade. O Chelsea também quer o... O Matheus França tá na mira do Chelsea, dizem também que o Crystal Palace está interessado, mas ofereceu uma quantia menor. O Crystal Palace que é do Botafogo lá. Do John Textor. Mas se chegar a 25 milhões de euros, acho que o Flamengo vai vender rapidinho esse jogador. Provável que acabe acontecendo, né? Algum negócio. Já aconteceu agora com o Ângelo do Santos, né? Mas a dúvida é se vai ficar, vai ser emprestado, porque o Chelsea já pegou o Ângelo, pegou o Andrei, né? E parece que vai emprestar esses garotos todos. Então, se o Matheus França for para o Chelsea, de repente vai ficar uma temporada jogando em outro clube, outra liga, não na Inglaterra. Então, assim, Premier League, mas de repente não é uma garantia que vai para a Premier League. Tipo, Renier foi contratado pelo Real Madrid, está vagando por vários clubes, sendo emprestado, nunca ficou no Real Madrid. Jogou pelo time de Castilha, o time B, durante um breve período no começo, e deve ser emprestado de novo para algum clube, né? Já teve na Alemanha, na própria Espanha. Então, acho que também o jogador tem que pensar bem nisso, né? Na gestão de carreira, quais são as possibilidades, né? Numa eventual transferência, para onde que vai, né? Que sempre corre o risco de ir para um time menor, não se firmar e acabar não tendo nem a oportunidade de jogar naquele campeonato que ele gostaria, né? No caso, o campeonato inglês. E você que nos acompanha pela rádio Jovem, sobre o Claudinho, até como disse o Mauro César, o Zenit recebeu a primeira proposta oficial do Flamengo. A gente havia já noticiado durante a semana, os papéis foram enviados aos russos. O Flamengo pretende pagar os 15 milhões de euros em 5 anos
e pessoas próximas a Claudinho afirmam que o jogador fala insistentemente e diariamente da vontade de defender o Flamengo. Nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan, aí vou querer saber a opinião aqui da mesa sobre o Claudinho. Vampeta, tá aí, o Claudinho na mira do Flamengo, enviou a primeira proposta oficial. Flamengo com a confiança lá em cima, né, cada vez mais entrosado com o Jorge Sampaoli, contratando, buscando jogadores de qualidade, jogadores que chegam para jogar. Flávio, Vanderlei, Vampeta e Mauro. Mauro. Aquela coisa, o Flamengo está bem agressivo do mercado, né? Mas essas contratações são bem difíceis, né? Dos dois jogadores que o Flamengo tentou para o meio campo, são difíceis. O Claudinho, o Zenit é um time que tem muito dinheiro, o time da Gazprom, né? Então não tem necessidade de vender o jogador para fazer grana. E o River não vai negociar o De La Cruz. É possível até que não consiga contratar nenhum dos dois nesse momento, que fique para uma outra janela, uma outra oportunidade, né? Mas ainda tem um prazo aí razoável. Eu acho que no caso do Claudinho, que pode pesar justamente essa pressão que o jogador possa fazer, né? Porque hoje o futebol russo tem também uma característica que desestimula um pouco o jogador, que é o fato dos times não disputarem competições internacionais por conta da guerra lá. Então você acaba jogando só a Copa da Rússia, Campeonato Russo, e você não joga Liga dos Campeões. O Zenit é campeão russo. Em condições normais, não fosse o conflito, estaria na Liga dos Campeões. Então o Claudinho estaria hoje às vésperas de ver em que grupo ia cair o Zenit, contra quem vai jogar. Será que eu vou jogar contra o Real Madrid? Será que vamos jogar contra o Manchester City? Será que vamos jogar contra a Inter de Milão, né? O Bayern de Munique? Não vai ter esses confrontos. Eu acho que se os russos estivessem jogando na Liga dos Campeões, dificilmente o jogador pensaria em voltar ao Brasil, porque seria uma grande oportunidade de jogar o grande torneio que todos eles sonham. Mas não é o caso. Então, de fato, pode acontecer do jogador achar mais interessante voltar ao Brasil e jogar num time que é forte, que disputa os títulos, joga o torneio internacional aqui do continente, que é a Libertadores, que não é a Liga dos Campeões, mas me parece que deve ser mais excitante do que jogar só o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, os torneios domésticos, né? Então acho que tem isso, né? Então por que ele foi? Ele foi porque a proposta era muito boa, mas agora já está num outro patamar financeiro. Se ele sai de lá e vem para o Flamengo, ele vai voltar ganhando muito mais do que ganhava no Red Bull. Ele já atingiu esse patamar. Então ele pode ganhar hoje do Brasil, que é o caso. O Gabigol ganha salário europeu, o Arrascaeta ganha salário europeu, o Dudu ganha salário europeu. Bruno Henrique, esses caras ganham salário europeu. Esses caras ganham salário que ganhariam na Europa muito perto disso. Então, dificilmente ganhariam muito mais indo para lá. Então, o cara está no Brasil, aqui eles jogam em times grandes, disputam títulos. E se o Flamengo vendeu o Matheus França, tem um caixa para comprar outro cara que vem para chegar para resolver também, né? Exato, até porque ele é uma opção ali para aquele setor, né? Ele saindo, acho que acaba ficando um pouco mais urgente. Não ter sido tão utilizado porque ele estava machucado. Voltou a ficar à disposição agora, essa semana, né? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Eu espero que seja um jogo bom, né? Bastante interessante de assistir. Espero que o Flamengo consiga desempenhar um bom futebol que vem desempenhando nas partidas anteriores aí e consiga vencer o jogo, né? Para poder tentar diminuir a vantagem que é longa para o Botafogo, que venceu o Bragantino, né? Então, é isso aí. Meu palpite é 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. O Flamengo vença, mesmo o Flamengo tendo alguns desfalques aí, como eu já citei no começo do vídeo, que é o Ayrton Lucas e Fabrício Bruno. Levou o terceiro cartão amarelo, então tá suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Palmeiras lá em São Paulo, né? E o Pulgar acabou sendo lesionado, como vocês devem saber, né? Na partida diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, quem deve substituir eles? Óbvio, acho que deve ser naturalmente, né? Felipe Luiz e o Léo Pereira devem voltar. O Léo Pereira deve voltar a ser titular e o Felipe Luiz vai assumir a vaga de lateral esquerdo ali normalmente. E no meio de campo ele deve ter uma dúvida entre Thiago Maia e Alan. Mas para mim, espero que o Alan seja titular desse jogo. Na estreia dele diante do Atlético Paranaense, né? Ele jogou 27 minutos aproximadamente e conseguiu fazer um bom jogo ali, né? Eu acho que o Alan... Espero que o Alan seja titular e consiga desempenhar um bom futebol, né? Que a gente sabe que o Alan tem, mas óbvio que ainda é cedo para cobrar muita coisa do Alan, porque segundo jogo dele ainda, estreou contra o Atlético Paranaense, jogou 27 minutos, então ainda é muito cedo ainda para a gente cobrar alguma coisa do Alan. Tem ritmo de jogo, está voltando de lesão, então é muito cedo a gente cobrar muita coisa do Alan, mas o Alan é um jogadoraço e o meu palpite é 3-1. É isso aí, tamo junto. Deixa o like e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. É isso aí, tamo junto, nação!